Boa noite, bem-vindo a mais um culto de celebração da Igreja Presbiteriana Libertas. Como vocês podem ver, eu voltei, as férias passaram rápido, mas que bom que a gente está aqui junto de novo, ainda nesse ambiente virtual, mas eu tenho certeza que logo faremos isso pessoalmente, ali no nosso espaço tão especial, tão querido, que a gente gosta tanto de estar junto nele, de se encontrar nele, de bater aquele papo. Eu tenho certeza que esse dia está mais perto do que longe. Eu tenho certeza também que você deve estar orando comigo para que esse tempo passe rápido e que logo a gente esteja ali junto de novo. Mas enquanto isso não chega, queria lembrar a você aquele procedimento básico para que esse momento não seja só mais um vídeo que você assiste no YouTube ou no Facebook, mas que seja um culto que você participa com a sua mente e com o seu coração. Então pega seu celular, coloca aí em modo avião, caso você não esteja assistindo o culto nele, evita ir à cozinha, evita fazer alguma coisa nessa hora, para que a gente esteja aqui realmente conectado, para que a gente esteja junto. É isso que é o grande ganho do virtual. Não é necessário que a gente esteja separado ou distante. Nós só estamos em lugares diferentes e estamos juntos se a nossa mente e o nosso coração está no mesmo lugar. E é esse lugar que eu convido você a estar, para que a gente possa estar junto aqui, conhecendo mais a Deus, ouvindo mais da palavra de Deus, cantando ao Senhor, prestando a Ele o nosso culto. E para isso, eu convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, que a gente possa pedir a Deus que se faça presente aqui onde nós estamos, como Ele mesmo afirma na sua palavra, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele estará presente. E nós estamos reunidos aqui, nesse ambiente que não é físico, e eu tenho certeza que Deus se fará presente. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é um Deus que suplanta tempo, distância, que subverte toda a lógica humana e é maior do que tudo aquilo que nós podemos imaginar. Nós te agradecemos porque o Senhor se faz presente onde quer que nós estejamos, o Senhor alcança o nosso coração, o Senhor traz a nossa mente, o Senhor nos fala sobre graça, o Senhor nos fala sobre poder, sobre cuidado, o Senhor nos acolhe. Eu te peço, Pai, que o Senhor vá onde quer que o teu povo esteja nesse instante e o Senhor traga essas pessoas para que estejamos aqui juntos, dedicando ao Senhor momentos de culto, momentos de louvor, que as músicas possam partir do fundo do nosso coração e que possa ter sentido para nós, que possa falar a nossa alma, de maneira que quando a gente se aproxime do Senhor, nosso coração se encha de alegria, de temor, Pai, diante da santidade e do teu tamanho. Que o Senhor nos fale sobre graça, que o Senhor nos coloque do tamanho que nós somos, que nós possamos entender que somos agraciados por sermos feitos à imagem e semelhança do Senhor, mas somos tão pequenos diante de Ti. Que o Senhor possa nos aproximar, Pai, desse momento de culto, ser conosco, se faz presente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 84. Nós vamos começar o culto de hoje com essa leitura, Salmo 84. E ele vai ter muito a ver com aquela mensagem que nós vamos conversar daqui a pouco, no momento que nós vamos expor a palavra de Deus. Mas o Salmo 84, ele diz o seguinte: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Que esse seja o nosso cântico nessa noite de hoje. E que o seu cântico seja verdadeiro e profundo nas músicas que nós vamos cantar agora, mais uma vez conduzidos pela mamãe Paloma, pelo papai Adriano e Liz, que vai participar de alguma forma do nosso período de louvor. Boa noite, Adriano. Boa noite, Paloma. Boa noite, igreja. Estamos aqui para louvar ao Senhor, porque Ele é o único digno do nosso louvor. Então, convido você a cantar junto com a gente.
música, eu acho que é a música oficial da Igreja Libertas, né? Que expressa gratidão. Eu queria muito que vocês cantassem com a gente está num momento de muita gratidão, né? Como vocês sabem. E essa música tem sido bem frequente aqui em casa. E então a gente queria compartilhar ela com vocês e queria convidar vocês também para cantar junto com a gente. Te agradeço. Que ela vire trilha sonora nos seus dias aí, que a gente sempre lembre que a gente sempre tem alguma coisa para agradecer, né? A gente tem muito mais coisas a agradecer do que reclamar. Amém. Agora a gente vai cantar juntos essa música que eu acho tão linda, que chama Clame ao Senhor. E é uma música que fala que consolo, abrigo, força e refúgio, isso é o Senhor. A gente tem que lembrar sempre disso, né? Que Deus é consolo, é abrigo, é força, é refúgio. E a gente tem que aclamar o Senhor sempre, lembrando disso. Amém.
esse Deus, que é tudo isso pra gente mesmo sem a gente merecer. Amém. Agora eu queria compartilhar com vocês uma das minhas experiências no mar. Eu sei que eu já falei um pouco sobre algumas dessas histórias e elas não foram muito bem sucedidas, já que as que eu contei aqui para vocês foram aquelas vezes que eu entrei num barco e passei muito mal e foi terrível. Ronaldo sabe muito bem do que é que eu estou falando e que eu realmente fui ali pertinho do céu e voltei. Mas já teve tempos em que eu andava de barco e que eu não enjoava, que eu não passava tão mal assim e que eu pude viver algumas experiências que até hoje reverberam para mim, tanto naquilo que eu gosto de fazer, quanto em algumas lições que eu aprendi. Eu lembro que uma dessas vezes em que eu pude navegar ou velejar com um amigo meu lá de João Pessoa chamado Tarso, me levou para fazer um passeio de barco em alto mar, só que tinha um problema. Era um dia que o tempo não estava favorável. Sabe aquele dia que o mar está revolto? Na verdade tem uma nesga de sol no céu, mas você olha para o horizonte e vê aquela nuvem cheia de chuva que está se aproximando. Então, assim, tudo já apontava para uma experiência não muito bem sucedida, caso a pessoa que estivesse pilotando o barco não fosse muito boa, como era o caso dele. Mas eu lembro que conforme a gente entrava no mar, e ele ia dizendo, o Tarso ia falando, olha, eu nunca velejei em circunstâncias tão adversas, eu nunca peguei um mar tão revolto assim. Eu ia ficando com mais medo, só que cada vez que a gente ia se aproximando do fundo do mar, mais as ondas vinham mais altas e eu tinha aquela sensação que para mim é terrível, é por isso que eu não ando de montanha-russa, em que você sobe assim na onda e de repente você sepa, você leva aquela queda e aquilo para mim é assustador. Eu lembro que eu não conseguia enxergar quando ele falava que o mar não estava favorável à navegação. Quando a gente estava na praia, ele dizia, olha, hoje o vento está muito forte, o mar está revolto, mas vamos mesmo assim, vamos encarar. Eu olhava e não tinha noção do tamanho das ondas, nem do tamanho daquele pós-onda quando eles apareciam. Mas conforme o barco ia andando, eu ia vendo que as ondas estavam aumentando. Eu só não conseguia enxergá-las ali enquanto eu estava na praia, enquanto eu estava longe delas. E sempre que eu navego desde então, sempre que a gente entra no mar, esse é um dos fenômenos que eu acho mais interessante. É como a gente não sabe que vai passar por esses altos e baixos quando a gente está na praia e só vai se dando conta de que está vivendo essa oscilação, né, de sentimentos ou de circunstâncias em que horas você está muito bem em cima e horas você leva aquele susto caindo na onda quando você vai se aproximando delas. Vocês sabem que eu sou meio metido a transcendental, né, a pensar as coisas além das coisas, e eu acho essa uma das analogias mais interessantes de viver. Você está sempre se aproximando de momentos que você não sabe como serão, que você não tem noção de como vão se apresentar, mas que na verdade são formados constantemente de altos e baixos. A vida de todo mundo é parecido com uma montanha-russa. Se você for bem sincero, assim, olhar para a sua vida e tentar fazer um resumo ou um gráfico dela, você vai encontrar momentos que você esteve muito bem, que as circunstâncias, ou até mesmo as circunstâncias não estavam favoráveis, mas a sua atitude, a sua reação diante delas estava bem, e outros momentos que a gente não está bem, que a gente está ali ferido de alguma forma, que a gente está vivendo um momento de reconstrução, que algumas coisas estão sendo questionadas, que algumas perguntas estão muito vivas, mais do que respostas, que a fé da gente oscila, né, que as coisas não estão tão favoráveis quanto em outros momentos. Faz parte de viver essa oscilação. Tem dia que a gente está muito bem, tem dia que a gente está muito mal, tem dia que a gente está médio e tem dia que a gente nem percebe como é que está, né, porque está tão distante das coisas. Hoje eu queria falar com você sobre o Deus que se faz presente, mesmo nos altos e baixos, da mesma forma como eu estava ali nas ondas daquele mar. Mas hoje eu queria convidar você a voltar lá para o Antigo Testamento. Nós vamos partir de uma história, obviamente, que está contada lá em 1 Reis, capítulo 20. Eu queria que você lesse comigo os versículos 26 a 28, que diz o seguinte. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afec para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto, como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse:
assim diz o Senhor. Como os arameus pensam que o Senhor é um Deus de montanhas e não um Deus de vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra, porque ela tem poder para falar ontem, tem poder para nos encorajar hoje e nos dar esperança para o futuro. E eu te peço que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos capacite a entender aquilo que o Senhor tem para nós na noite de hoje. Que o Senhor alcance cada coração com graça, Pai, e com aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que muitas pessoas não estão familiarizadas com os livros do Antigo Testamento. A gente tem, às vezes, aquele conceito prévio de que o Antigo Testamento já passou e é tão complicado, às vezes, você tirar lições do Antigo Testamento, e realmente o Antigo Testamento não existe para a gente tirar lições, né? Ele está ali por algum outro motivo, mas a gente precisa entender que o Antigo Testamento é tão inspirado pelo Espírito Santo quanto o Novo Testamento. E no Antigo Testamento você vai encontrar alguns livros que são livros históricos, como é o caso do livro de 1 Reis, que, como o próprio nome diz, conta a história de alguns dos reis que Israel teve enquanto era um só rei e também quando foi dividido ali em 2 reinos. Eu sei que essa parte da explicação exige um pouco mais de conhecimento histórico, mas só para a gente entender, para não ficar assim totalmente descolado, caso você nunca tenha ouvido falar, é bom a gente saber que o Antigo Testamento conta a história da formação do povo de Israel. É aquele povo que vem da descendência de Abraão, quando Deus disse: olha, Abraão, eu vou fazer de você pai de uma grande nação. E Deus chama esse povo para que esse povo fosse uma testemunha, sabe? Alguém que falasse aos outros povos, às outras nações, sobre o plano que Deus tinha para a sua criação, para as suas criaturas, de redenção ou de resgate de relacionamento. Era por meio do povo de Israel que Deus escolheu demonstrar para todas as pessoas que ele tinha um plano de redenção para a sua criação, que as coisas voltariam um dia a serem como era antes. E seria por meio desse povo que viria aquele que é chamado Messias ou Cristo. Aquele que o próprio Deus havia prometido lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Logo depois que Adão e Eva cometem um pecado, Deus aparece para eles e no meio de todas aquelas recomendações e castigos que Deus trazia para a criação por causa do pecado, ele fala: olha, calma, mas não se desesperem, porque eu prometo a vocês que vai vir aquele que vai descender da mulher, que vai pisar a cabeça da serpente, e essa serpente, e esse vai lhe pisar, e esse vai lhe morder o calcanhar. Acabou que eu me atrapalhei um pouco aqui a ordem das coisas. Então, ali Deus promete para aquele casal, aquele primeiro casal, que essa história teria um mandamento que seria de acordo com a sua vontade. E você vai vendo essa formação no Antigo Testamento, como essa história vai se desenrolando. O Novo Testamento mesmo nos fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino. Por isso que os livros históricos, dentre os quais 1 Reis faz parte, servem para que nós possamos olhar para a história da salvação, para a história da graça, por meio de histórias de pessoas como eu e como você, cheia de falhas, cheia de características especiais, de qualidades, de emoções, sabe, de histórias, de relacionamentos. E essas histórias vão contando a história da redenção de Deus. Jesus está em todo esse período. Jesus aparece em todos os livros do Antigo Testamento. Toda a Bíblia aponta para Cristo, inclusive a história que nós acabamos de ler, que fala de 2 reis que são muito malquistos e muito mal falados nas Escrituras. Você deve ter ouvido aqui, e eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta lá em 1 Reis, no capítulo 20, a partir do versículo 26, você deve ter ouvido aqui a citação de 2 reis que você já deve ter ouvido em algum lugar. Um deles era Ben-Hadad e o outro era Acabe. 2 camaradas muito malquistos, 2 péssimos reis na história de Israel. E 2 reis que um pouco antes, alguns meses antes do período que nós lemos aqui, a partir do versículo 26, já experimentavam uma certa beligerância ou animosidade entre si. Ben-Hadad era um rei da Síria.
um cara que estava num processo de expansão territorial, um cara que estava sempre conquistando novos territórios. E nesse processo ele conseguiu formar um exército enorme, gigantesco. E esse camarada já havia dito a Acabe, que era o rei de Israel, que invadiria ali o seu território. Num primeiro momento, o reino de Israel venceu Ben-Hadad. Ben-Hadad saiu envergonhado. Só que a justificativa que foi dada naquele primeiro período é que o que tinha acontecido é que o Deus que Israel servia era um Deus que se dava muito bem nas montanhas. Agora era hora de atacar Israel num vale, porque se fosse num vale, aí sim Israel não teria chances, já que o seu Deus era apenas Deus de montanhas. É bom a gente sempre lembrar que a gente está falando de um mundo aqui extremamente politeísta. Eram muitos deuses que circulavam ali em torno do reino de Israel. Cada naçãozinha daquela adorava a um rei, e esses reis tinham peculiaridades, eram reis muito específicos, eram deuses. Eram deuses muito específicos que tinham alguma relação com alguma força da natureza, alguma coisa que precisava ser aplacada. Eram deuses muito relacionados àquilo que se via. Então, por isso, era muito prático para aquelas pessoas olharem para aquela experiência, para aquela vitória que Israel teve. Você pode ver um pouco antes aqui no capítulo 20 essa história sendo contada, em que Israel vence o exército super numeroso de Ben-Hadad, né, quando ele não tinha as menores condições que isso acontecesse, porque ele estava nas montanhas. Então, a conclusão mais lógica é que o Deus de Israel é um Deus de montanhas. Não vamos mudar de Deus, vamos mudar de ataque. A gente vai atacá-lo agora nos vales. E é isso que acontece aqui. Você vai ver que no versículo 26, Ben-Hadad esperou um tempinho, esperou chegar a primavera seguinte, chamou os arameus, que era quem formava o exército dele ali, marchou até Afec, que era um lugar que ficava acima ali na geografia. Os israelitas foram convocados também pelo seu rei, por Acabe, tendo recebido as provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas já estavam com a moral um pouco melhor, já que haviam acabado de vencer uma batalha. E eles vão e eles se acampam no lado oposto. Aqui estão os arameus, que era do exército de Ben-Hadad. Aqui estão os israelitas, eles estão longe. Mas o que é interessante é como o autor de Reis desenha essa história. Ele fala que naquele campo enorme assim de batalha, você tinha dois exércitozinhos, dois pequenos rebanhos colocados assim no lado oposto do exército assírio, que eram como se fossem dois pequenos rebanhos de cabras. Se você tem alguma relação com o mundo campestre, né, se você já esteve alguma vez na zona rural e viu um rebanho de cabra, quando você olha assim aquele descampado, aquelas montanhas de uma fazenda ou de uma planície, e você enxerga aqueles dois rebanhozinhos ali, você vê como eles são pequenos diante daquilo tudo. E aqui o autor de Reis fala que esses dois rebanhos estão colocados ali, enquanto os arameus cobriam todo o campo. Era muita gente contra aqueles dois pequenos rebanhos de cabras, que é como é tipificado aqui o exército israelita. E é daí que o homem de Deus vai até o rei de Israel, que era Acabe, e diz assim: olha, os arameus pensam que o Senhor é um Deus de montanhas e não um Deus dos vales. Eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Existe algo muito interessante nessa fala de Deus por meio desse profeta que ele levanta para o rei de Acabe, que pode falar muito para o nosso coração na noite de hoje, sabe? Primeiro, eu queria que você pensasse comigo sobre aqueles momentos que são tipificados pelos autos que a gente encontra nas Escrituras, como esse, nos montes, como esse que a gente encontra no capítulo 20 de 1 Reis. Sempre que você olhar a Bíblia, você vai ver que existem algumas alegorias, ou melhor, algumas metáforas que são muito constantes e repetidas. A ideia de montes e vales é uma delas. Montes tem aquela conotação, aquela concepção de que representa as coisas quando tudo vai muito bem. Quando as circunstâncias são
favoráveis. Pensa comigo que para esse exército que agora estava naquele vale, a situação era um pouco diferente. Há poucos meses eles estavam numa batalha em que fora lhes atribuída a vitória devido ao fato de estarem num lugar alto. Quando um exército guerreava num lugar alto, ele estava em vantagem, porque ele pode ver além, ele pode ver melhor a estratégia do seu exército inimigo, ele pode se preparar melhor para aquilo que está vindo, ele está numa situação favorável. E é muito comum que quando a gente esteja numa situação favorável, apesar de a gente ter uma leitura melhor do contexto, porque a gente está vendo de cima, a gente esqueça das coisas que a gente não consegue ver. E a gente começa a acreditar que boa parte do fato da gente ser bem-sucedido tem a ver com aquilo que a gente consegue enxergar, com as estratégias que a gente consegue colocar em prática, sabe, com a experiência que a gente adquiriu. É muito fácil que pessoas, quando estão em momentos de tranquilidade na vida, se esqueçam de algumas coisas que são importantes, que não podem ser controladas e que não podem ser vistas. E aí eu chamo você a fazer um exercício, uma reflexão pessoal, em que você possa fazer uma análise de como estava a sua espiritualidade nos melhores momentos de circunstância que você viveu. Sabe aquele momento em que você estava indo tudo bem nos relacionamentos pessoais, que o trabalho ia muito bem, que a carreira progredia? Pensa comigo se não é muito mais fácil a gente esfriar espiritualmente quando as coisas vão nesse sentido. Sabe, quando as condições são favoráveis a uma vitória, é muito mais fácil que um exército baixe a guarda ou que perca a atenção daquelas coisas. Isso não quer dizer que Deus deixa de prestar atenção a gente quando as coisas são favoráveis. A prova disso está clara aqui nessa história em que o exército havia vencido o seu inimigo quando estava também no monte. Só que o perigo da gente esfriar quando a gente está num momento de alto, quando a gente está bem, quando as circunstâncias são favoráveis, é que a gente deixa de enxergar aquilo que realmente nos dá a segurança, aquilo que realmente nos dá a tranquilidade que a gente precisa. E como é que eu posso fazer isso? É simples. Eu sempre trago esse exercício aqui para você, mas tenta colocar num papel, sabe? Tenta anotar as coisas que você considera hoje que trazem para você, para seus planos, para os seus projetos, a estabilidade e a segurança que você precisa. E aí faz o exercício de ir riscando cada um deles e tentando projetar a sua vida sem esses elementos a quem você diz que são a causa da sua real segurança. Sabe, vai riscando e vai tentando perceber o quanto isso tem assumido um papel talvez maior do que ele deveria ter na sua vida. Isso acontece comigo também. E isso acontece principalmente quando as coisas vão bem. E é isso, por exemplo, que você vai ver Jesus reverberar e ecoar nos seus ensinamentos, sabe? Quando ele fala, por exemplo, olha, é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É por isso que você vai ver Jesus falar inúmeras vezes sobre dinheiro, falar sobre onde está o meu coração, está o meu tesouro. Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. É lógico que dinheiro não é a única coisa que faz alguém estar bem, que ser próspero financeiramente e materialmente não é a única coisa que nos dá a sensação de segurança. Mas vamos combinar que quando a gente está bem financeiramente, a gente está aí bem inclinado a achar que tem o controle das coisas ao nosso redor ou que está seguro para as intempéries da vida ou para os reveses que vão surgir. Tanto que a gente fala sobre segurança financeira, sobre se preparar para o futuro, sobre se organizar para isso. Isso é super importante. É lógico que isso tem a ver com ser precavido e cuidadoso e bom mordomo daquilo que Deus dá para a gente, mas isso não pode ser a nossa segurança, sabe? E isso tem a ver com a relação saudável que a gente acaba admitindo
e estabelecendo com as coisas que a gente tem. Então, às vezes, eu posso achar que a minha segurança está naquilo que eu tenho. Às vezes, eu posso achar que a minha segurança está na minha formação. Às vezes, eu acho que é nas pessoas que estão ao meu redor. É meu casamento, são meus filhos, é a minha carreira. São outros fatores que eu acabo atribuindo como sendo tão importantes, mas tão importantes, que enquanto eu os tiver, eu vou estar na circunstância favorável. O que acontece é que a vida não é feita somente de momentos de alto, de momentos em que você está no monte, em que as circunstâncias são tranquilas ou favoráveis. De vez em quando a gente sofre um revés e a gente não sabe quando ele vem. A gente não sabe quando as circunstâncias mudam, como o vento muda, como as coisas de repente deixam de ser como era e de repente a gente não está mais num monte, a gente está num vale. É interessante falar sobre vale porque essa é uma das figuras mais recorrentes, principalmente no Antigo Testamento, quando fala dos momentos difíceis de viver. E momentos difíceis pode ser lido de várias formas. Podem ser traumas que a gente experimenta, partidas de pessoas que a gente ama, sabe, a perca de um trabalho, uma pandemia inesperada, uma doença que de repente surge. São inúmeros os momentos que a gente vive na vida, desfrutar é uma palavra que até não combina com isso, em que a gente não está mais naquela circunstância tranquila ou favorável. É esse momento que, por exemplo, você vai ver citado lá no Salmo 23, quando você vai ver o salmista lembrando que o Senhor anda com ele, mesmo que ele ande onde? No vale da sombra da morte. No Salmo que nós lemos quando começamos aqui o nosso culto, no Salmo 84, você viu o vale de Baca, um lugar de lágrimas onde Deus também está ao lado dessa pessoa. Mas o vale é sempre associado a momentos em que a gente não está tão bem, ou pelo menos não está tão favorável quanto a gente gostaria que estivesse. É quando de repente a gente vive, sabe aquilo que Pedro escreve para a igreja, quando ele fala assim, olha, alguns momentos vai ser necessário que vocês passem por uma prova de fogo. E isso vai acontecer na vida de todos vocês. Que Tiago fala que vai ter algumas circunstâncias que vocês vão passar por várias provações. Jesus fala que no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu não estou falando de algo que só acontece ali no, sabe, penúltimo capítulo de série, né? Série, novela, filme, e aí quem faz roteiro acaba sabendo do que eu estou falando. Mas acaba que você tem uma estrutura narrativa em que as coisas vão indo bem, de repente tem um acontecimento, né, que as coisas ficam de repente muito piores para que tudo fique bem de novo. Eu não estou falando de uma ficção, eu estou falando de algo que não acontece dessa maneira organizada, mas que acontece na vida de todo mundo. Todo mundo, vez por outra, é surpreendido por alguma coisa que você não esperava e que você não está mais no monte, mas você agora está experimentando uma situação de vale. No vale você não consegue enxergar as coisas muito longe. No vale, se você já esteve em um, né, que é aquela depressão no meio de uma cadeia montanhosa em que você não tem uma planície imediatamente perto dos seus olhos, você só enxerga aquilo que está no seu redor. Você só enxerga aquilo que o vale deixa você enxergar. Então, estrategicamente, não é o melhor lugar para você enfrentar uma guerra. Por isso que esse exército aqui estava numa situação diferente. Se você conseguiu imaginar a cena, sabe, daqueles dois pequenos rebanhozinhos ali de cabras no meio daquele mundaréu de exército em volta dele, naquele campo de batalha, você deve ter um pouco da noção de quão assustador deve ser você estar no meio do vale enquanto os seus inimigos, né, as adversidades estão ali nas montanhas em volta de você. Nem parece que ontem você estava no monte e agora você está no vale. Só que, como eu já falei aqui, a vida leva a gente para montes e a vida permite que a gente passe pelos vales, que muitas vezes são vales da sombra da morte. O que é mais bacana disso é que veja só como é que esse homem de Deus, que era o profeta que Deus levantou para falar com o rei Acabe, que era o rei de Israel, ele vai até esse rei e ele fala, olha, o Senhor está dizendo uma coisa para você.
Como os arameus, eles pensam que o Senhor é um Deus das montanhas. E eles sabem que Deus não é um Deus de vale. Eu vou mostrar para você algumas coisas, para vocês israelitas. Eu vou entregar esse exército enorme nas mãos de vocês. E vocês vão aprender que eu sou o Senhor. Vocês não estão mais na montanha. Vocês agora estão nos vales. As pessoas que estão contra vocês estão dizendo que vocês vão se dar muito mal, porque o Deus que vocês servem é um Deus que só vence em montanhas. E agora eu vou mostrar para vocês que eu sou o Senhor. Queria destrinchar com você essa parte aqui em 2 momentos. Primeiro, a tentação que a gente tem de colocar Deus sobre os nossos rótulos ou dentro das nossas caixinhas. É isso que a gente, como ser humano, faz o tempo inteiro quando começa a estabelecer práticas religiosas para domesticar Deus, sabe? Isso é uma tendência que a gente tem. Eu lembro de uma novela chamada O Rei do Gado, que eu acho que alguns de vocês já devem ter. É O Rei do Gado? Acho que sim. Bom, alguém que está vendo vai saber quando eu falar. O personagem era Renascer, lembrei, a mais antiga. Mas era um camarada que ele tinha um diabinho dentro de uma garrafa. E esse diabinho atendia os pedidos dele e fazia com que ele fosse bem sucedido. Era até Antônio Fagundes que fazia esse personagem. E hoje eu olho para essa história, é uma das cenas que eu tenho, uma das histórias que eu tenho muito viva assim na mente, e eu penso, realmente só poderia ser um diabinho, porque Deus jamais caberia dentro de uma garrafa. Deus, que é todo poderoso, que pode todas as coisas, que é o Senhor do universo, não pode ser domesticado, nem na ficção, sabe, nem na imaginação. Ele caberia dentro de uma garrafa, dentro de uma caixa, ou dentro de uma forma que eu venha a colocá-lo. É muito comum que a gente, na nossa busca por espiritualidade, e espiritualidade é uma coisa que a gente vive e experimenta, a gente não consegue regulamentar, sabe? A gente não consegue colocar isso num checklist, não consegue criar processos para que ela seja verdadeira, porque para ela ser verdadeira ela tem que ser vivida, e quando algo é vivido, isso é orgânico, isso se manifesta de uma maneira muito, muito específica com cada pessoa. E a gente não consegue fazer disso uma norma geral, né, sobre como as coisas têm que ser exatamente iguais. E quando a gente percebe isso, a gente tenta domesticar Deus criando normas religiosas. E a gente acaba tentando colocar Deus dentro das nossas caixinhas, dentro de garrafinhas, dentro dos quesitos que a gente entende que Deus deve ser. E na verdade a gente está só customizando Deus. A gente está tentando encaixar Deus no modo que a gente vê Deus. Então é muito comum hoje você conversar com qualquer pessoa que diz assim, mas é impossível você ser cristão e você acreditar nisso. É impossível você ser cristão e andar com tal pessoa. É impossível você ser cristão e não entender que Deus faz isso, que Deus pensa assim ou pensa assado. E na verdade as pessoas não estão reverberando o pensamento de Deus, como Deus se apresenta na sua revelação específica, que é a palavra de Deus. Elas estão expondo os seus problemas, os seus traumas, as suas impressões, sabe, a sua discriminação, os seus ressentimentos com outras pessoas, com circunstâncias, com modelos que ela não concorda, e tentam colocar isso na conta de Deus. Não, porque Deus é um Deus que age desse jeito aqui. E ele só vai ser Deus, só vai continuar sendo Deus se ele for fazer desse jeito aqui. Você vai ver em toda a Escritura Sagrada que Deus o tempo inteiro está quebrando essas caixinhas, sabe? Ele está o tempo inteiro se demonstrando muito maior do que aquilo que eu tento fazer dele. Deus não é moldável. Quando eu tento moldar Deus, eu crio ídolos que não são Deus. Quando eu tento dizer, olha, não, Deus é o Deus que só vence batalha de montanha. Se eu estiver na montanha, não tem erro, ele vai vencer. Agora, se eu for para o vale, aí vai ser outros 500. Aqui nessa história, quem faz esse julgamento são os inimigos dos israelitas. Mas muitas e muitas vezes somos nós que colocamos Deus nessa circunstância. Não, Deus é Deus de montanha. Deus não é Deus de vale.
E Deus é muito maior do que o nosso pensamento. Deus extrapola os limites que nós achamos que podemos criar para Ele. É por isso que Ele permite que muitas vezes você e eu andemos por vales. É por isso que Ele permitiu que esse exército fosse colocado numa circunstância adversa, como na cena que a gente abriu essa mensagem, 2 pequenos rebanhos de cabra, aquela multidão de soldados ali ao redor, para que aquelas pessoas aprendessem o quê? O que ele diz no final do versículo 28. Porque vocês vão saber que eu sou o Senhor, que eu sou o Deus de Israel, que eu sou o Criador dos céus e da terra, que eu sou o Deus indomável, o Deus que você não pode colocar dentro dos seus limites. Eu sou um Deus que se autolimita. Eu sou um Deus que é independente daquilo que você acha sobre mim. Eu sou maior do que a sua religião. Eu sou maior do que as suas superstições. Eu sou maior do que todas as suas manias, sabe, e vontades. Eu extrapolo tudo isso que você colocou como limites para mim. É por isso, e aqui é a outra parte desse destrinchamento da palavra de Deus para o povo. É por isso que Deus permite que as pessoas como eu e como você passem por situações que a gente chama metaforicamente de vales. É por isso que Deus permite que você e eu passemos por provação. Porque provação é aquele momento que a gente experimenta dor e sofrimento, muitas vezes, que a gente percebe que as circunstâncias não são favoráveis, que a tranquilidade deixa de existir, sabe? Que as certezas já não são mais tão certezas, para que a gente aprenda que Deus é o Senhor. Enquanto a gente tem muletas na vida, sabe? Enquanto a gente tem onde se segurar, enquanto a gente tem chão, é muito fácil a gente achar que está num lugar de segurança total que foi construída por nós mesmos. E aí, quando a gente só percebe que isso não é tão seguro assim, a gente só entende que isso não é tão da forma que eu desenhei na minha cabeça, quando esse chão desaparece, quando as muletas saem. E aí é onde a gente aprende que Deus é Deus. Tenho falado muito nesses dias, tenho ouvido muitas perguntas sobre as coisas que estão acontecendo. E eu lembro que uma das frases mais importantes que eu ouvi na minha formação acadêmica na universidade era uma que dizia assim: não se preocupe em dar as respostas corretas, mas esteja preocupado em fazer as perguntas corretas. E é muito difícil a gente fazer as perguntas certas, porque as perguntas certas nos levam às atitudes certas, que é algo muito além do que as respostas corretas. E diante das coisas que têm acontecido e outras circunstâncias muito mais pessoais de pessoas que conversam comigo, eu vejo elas se questionarem por que Deus permite que essas coisas ou que circunstâncias difíceis aconteçam com a vida delas. E é muito comum que a gente diga, olha, para você ter, ou diga ou ache que, né? Se você quer ser uma pessoa de fé, você não pode ter questionamentos. Só que a gente esquece que isso não é verdade. Que nós, como nós somos, com as nossas limitações, pessoas que são formadas de carne e osso, pecado, que sabem os seus limites, que sabem que nem todos os dias acordamos bem, nem todos os dias nós temos a fé inabalável que gostaríamos de ter. É muito difícil que a gente não faça essas perguntas e que a gente ache, né, que sempre as coisas estão bem. É muito verdadeiro a gente admitir que não tem respostas. É muito real em termos de experiência com Deus, quando a gente se percebe em momentos de vale e a gente percebe que certeza nós não temos. É legítimo que eu tenha dúvidas. É legítimo que eu tenha momentos de tristeza. É legítimo que alguns dias eu venha chorar. É legítimo que alguns dias eu venha me alegrar. É legítimo que eu vá vivendo a vida como ela se apresenta. Sabe? Isso acontece com todo mundo. Só que nesses momentos que a gente está passando no vale e que às vezes a fé se esvai, é nesse momento que Jesus se apresenta para a gente da forma que a gente não esperava que ele se apresentasse. Você já deve ter me ouvido falar algumas vezes sobre Tomé. Falo constantemente. Tomé é aquele homem muito parecido comigo, e eu acho que com muitos de vocês também, que andou com Jesus enquanto estava no monte com todo o vigor. Se você
já falou mal de Tomé algum dia na vida, por favor, releia os evangelhos e veja que quando Jesus estava para voltar para Jerusalém e estava todo mundo com medo daquilo que podia acontecer, a única pessoa que disse, estamos juntos, vou voltar com o Senhor para lá e se tiver que morrer, a gente morre junto, foi Tomé. Tomé era aquele homem apaixonado pelo ministério de Jesus. Ele acreditava nas suas palavras, ele vibrava com as suas obras, a ponto de ter tanta aderência que dizia, eu posso morrer com o Senhor. Acontece que certo dia esse homem se viu sem o seu mestre. Ele viu o seu mestre ser morto no madeiro. Ele viu esse homem sangrar diante de uma multidão que clamava pelo seu sangue. Ele viu esse homem ser sepultado e ele viu todos os discípulos se dispersarem. Ele viu o dia virar noite e junto com isso foi toda a sua certeza, toda a sua segurança. De repente, Tomé fica sem chão. É aí que ele entra para a história, porque ele é o homem que não estava no dia que Jesus ressuscitou. A gente não sabe onde esse camarada estava, mas provavelmente era um momento que eu poderia chamar de vale, um vale da sombra da morte, já que há poucos dias seu amigo querido havia morrido. E ele desaparece da história, some por alguns dias, provavelmente estava processando tudo aquilo que estava acontecendo, e quando ele volta, ali ele já escuta a notícia, olha, você não sabe quem esteve aqui, Tomé? Quem foi? Jesus. Ah, vocês estão falando besteira. Eu só acredito vendo. Olha, Tomé, ele esteve aqui. E Tomé teima em não acreditar. No meio daquela conversa, aparece aquele rosto conhecido, aquele olhar caloroso, só que dessa vez apontando as mãos e mostrando as cicatrizes que Tomé disse que precisava ver para crer. E Tomé viu. E Tomé creu. E Tomé confessa para Jesus diante dele as palavras mais bonitas que você vai ver no Novo Testamento. Senhor meu e Deus meu. Às vezes, quando falta fé, quando a gente passa no vale, quando a gente percebe que não tem força suficiente, que não tem certeza suficiente, que não tem resposta suficiente, o próprio Jesus se encarrega de se aproximar de você e de mim e se apresentar como aquele que tem as marcas nas mãos do sacrifício que ele fez na cruz. O próprio Jesus se aproxima de mim e lembra que ele é a boa notícia de salvação. Ele se aproxima de mim e diz que ele é a causa da nossa esperança. Ele é aquele que se aproxima de mim e lembra que as coisas não vão terminar num vale. Ele se aproxima de mim e lembra que venceu a morte. Eu não sei explicar muitas dessas coisas. Eu não tenho todas as respostas para isso, mas eu tenho uma atitude de uma crença e de uma fé que vem dele, já que ele me procurou apesar das minhas limitações. E a minha resposta é, Senhor meu, Deus meu. Senhor, porque ele é o dono de mim, porque ele é o dono da minha vontade. Que nem quando você vê uma pessoa que é tida como servo na própria Bíblia, que chama aquele que tem a propriedade da sua vida mesmo de Senhor. É a Ele que eu quero agradar. É para Ele que eu quero viver. É a Ele que pertence o meu coração. Deus meu, porque é soberano sobre tudo e sobre todos. Porque tem a história nas suas mãos. Porque conduzirá essa história para a sua vitória eterna. Eu não consigo ver Jesus do jeito que eu vejo no vale quando eu estou na montanha. Quando eu passo por esse vale, quando eu estou suscetível às inseguranças da vida como eu as imaginei, eu consigo ver Jesus de uma forma diferente. Portanto, se você hoje vive um momento que a gente pode chamar de vale, eu diria a você, ou até mesmo se você vive um momento no monte, no momento alto da sua vida, eu diria a você que uma boa pergunta que você pode fazer é: o que Deus pode ser para mim hoje que eu não percebi ainda? Como Jesus se apresenta para mim hoje de uma forma que eu não notei até aqui? Sempre vai ter algo para você aprender do Senhor em qualquer circunstância da sua vida.
principalmente quando você passar pelos vales. Muitas vezes você não vai entender. Muitas perguntas ficarão sem resposta. Mas uma atitude é possível. Entender que Deus, e Jesus principalmente, é o seu Senhor, o meu Senhor e o meu Deus. Como isso acontece? Pergunte-se sempre. Isso está sendo dedicado ao meu Senhor de que forma? De que forma Jesus está se alegrando com a minha decisão? De que forma Jesus se alegra com a minha atitude? De que forma Jesus se alegra com aquilo que eu estou falando? É por meio do jeito que eu vivo que eu demonstro que Jesus é meu Senhor. Foi isso que aquele exército aprendeu quando precisou guerrear, dessa vez no vale, e teve a sua vitória garantida pelo Senhor. As pessoas que tentaram enquadrar Deus somente como o Deus das montanhas ficaram sem palavras, porque ali Deus mostrou que é Deus de montanhas, de vales e de onde Ele quiser estar. As pessoas tentaram enquadrar Jesus quando Ele viesse dentro de uma categoria. E Jesus nasceu pobre, numa cidade mal vista, no meio de uma gente estranha e esquisita, recebeu visita de pastores, de gente do Oriente que nem conhecia direito a fé judaica, ou melhor, nem tinha experiência da fé judaica, no meio de animais, foi morto no meio de marginais, subvertendo toda a lógica que alguém pudesse tentar encaixar e enquadrar esse Deus. Isso é grandioso demais, porque isso quer dizer que tem lugar para mim, que tem olhar para mim nessa história. Porque se Deus fosse somente um Deus do jeito que a gente quer colocar e quer enquadrar e formatar para as pessoas, isso quer dizer que não teria lugar para mim e nem teria lugar para você. Mas Deus extrapola a nossa vontade e faz valer a sua vontade. E é assim que Ele demonstra que é o nosso Senhor, quando Ele manda seu Filho Jesus trazer a boa notícia de que está consumado, o preço está pago e que o seu amor extrapola todos os limites e todas as barreiras que me alcança e que alcança você. Isso é que é vitória. Talvez você tenha ouvido algumas vezes alguns convites para culto de vitória, receber a vitória, receber a bênção. O resto das coisas miúdas que a gente ganha na vida é extra. Mas vitória de verdade não é a vitória que o exército de Israel teve. É a certeza de que Deus olha para mim e sai da montanha, vai até o vale e varre toda a criação buscando gente que o ame. Que esse amor alcance seu coração, transborde em paz e te dê confiança. Queria orar com você. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor permite que nós desfrutemos de momentos tão agradáveis como é estar nas montanhas com tranquilidade, momentos de bálsamo e de refrigério. E eu te peço que o Senhor não nos deixe esquecer do Senhor quando tudo estiver muito bem. Que o Senhor possa nos dar sempre a gratidão e que ela possa proteger o nosso coração nesses dias. Que nós possamos saber te dar toda a honra quando as coisas caminharem bem e quando as coisas forem favoráveis para nós. Que possamos cuidar das outras pessoas, que possamos nos preocupar com elas, que possamos estar interessados na tranquilidade do outro. Pai, também te pedimos que quando vivermos os momentos de vale, o Senhor nos faça perceber a tua presença. Que o Senhor possa fazer com que cada um de nós que faz essa oração seja alcançado com a paz e a certeza de que o Senhor não está limitado ao nosso pensamento, à nossa mão, aos nossos preconceitos, às nossas discriminações, à distância que nós fazemos entre nós. Mas o Senhor extrapola tudo isso e por isso o teu amor nos alcança. Que esse amor, Pai, possa fazer uma diferença gigantesca na nossa vida, no nosso coração, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, de forma que nós possamos ter apenas uma resposta para o Senhor, que nós possamos responder com atitudes
que o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Deus. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. No final daquele velejo, eu percebi que não tinha nada que eu pudesse fazer por mais medo que eu estivesse. Eu precisava confiar no velejador. Ele tinha o conhecimento e só ele podia me levar em segurança para casa. Para mim, respirar fundo e olhar para frente era a única opção. Descansar e esperar. Que Deus dê a você descanso e esperança enquanto passa por montanhas e por vales. Queria convidar agora o presbítero Fábio Patriota. Ele tem alguns avisos para a nossa comunidade. Ele vai orar por nós, pelos enfermos, pelos aniversariantes. E depois eu volto para me despedir de você com a nossa bênção final. A paz do Senhor, irmãos. Que bênção a palavra, pastor. Muito obrigado. Que muitos tenham sido abençoados. Rapidamente, alguns avisos, irmãos. O Conselho se reuniu há algum tempo atrás e nós decidimos manter as atividades da igreja exclusivamente virtuais online até o final de julho. Já existe uma comissão que nós estabelecemos, que tem o presbítero Galhazzi como responsável, para estudar tudo que é necessário para o retorno das atividades. Tá? Então, tão logo a gente tenha chegado já às conclusões sobre como fazer os retornos presenciais, nós vamos comunicar à igreja. Na semana que vem, no próximo domingo, dia 26/7, será realizada a Ceia do Senhor. O pastor também vai dar uma palavra de orientação sobre a ceia e outras palavras importantes sobre devocionais que praticamos e que devemos ter. Então, a Ceia do Senhor será feita no próximo domingo para todo aquele que crê em Jesus e o confessa como seu Senhor e o seu Salvador. E por último, a igreja está dividida agora em GPS. Ela tem os GPS, que são grupos de pastoreamento e suporte, que estão funcionando em lugar dos PGs. Toda a igreja está sendo chamada a participar de algum GPS, um grupo virtual que ocorre durante a semana. Se você não está em algum GPS, é só procurar por nós, os presbíteros, ou pelo pastor, e a gente vai verificar e vai colocar você em algum mais adequado, tá? Mas já existem vários funcionando e quem está participando certamente está sendo muito abençoado. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto, pela palavra, pelos louvores e por todas as coisas. Nós cremos na tua presença e que esse culto continuará abençoando a muitos, a todos os que ainda ouvirem. Nós pedimos nesse momento em favor da vida de todas as pessoas da igreja, dos nossos amados, dos nossos amigos, quantos essa oração puder abençoar nesse momento de pandemia, para que o Senhor nos proteja, o Senhor proteja a todos, livrando do mal, livrando dessa doença, livrando dessa pandemia e livrando também de outros vários problemas de saúde, sejam quais forem, mas tudo nós te suplicamos que seja para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor vá nas raízes dos problemas de saúde e quaisquer outros tipos de problema para curar, para libertar, mas para que o nome do Pai seja glorificado, do Filho e do Espírito Santo também. Nós oramos por todos aqueles que porventura tenham perdido entes queridos, pessoas amadas, que o Senhor os conforte, que o Senhor os guarde, que o Senhor os leve adiante, Senhor, que o Senhor os carregue no colo contigo, próximos, fortalecendo, dando todo o consolo e todo o conforto, curando os corações, aquilo que somente o Senhor pode fazer, e que essa semana e todos os dias por vir sejam vividos profunda e poderosamente na tua presença, todos os dias, até o dia do definitivo encontro. Maranata, vem, Senhor Jesus, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Fábio. E eu queria, antes de encerrar o culto, reforçar que vocês, por favor, prestem atenção em todos os avisos que o Fábio deu, são muito importantes para a nossa igreja. E eu queria anunciar que a partir do próximo domingo, nós estaremos aqui ainda juntos, mais uma vez por um tempo, ainda virtualmente. Eu sei que logo, logo nós vamos estar juntos aqui presencialmente. Mas eu queria fazer um freio de arrumação, para que quando a gente voltar aqui para o nosso convívio presencial, a gente já esteja pensando e respirando algumas coisas
importantes para a nossa igreja. Por isso que a partir do próximo domingo eu quero trazer para cá alguns temas que são bem importantes para a gente se entender como cristão, como pessoas que professam o Evangelho, que amam a Jesus, que fazem parte de uma igreja. São algumas coisas que a gente tem como prática da nossa vida de igreja e que às vezes a gente não lembra de por que faz o que faz. Por isso que no próximo domingo eu vou falar um pouco sobre adoração e como ela se expressa na ceia do Senhor. Depois nós vamos falar sobre adoração e culto, vamos falar sobre amizades espirituais, vamos compreender um pouco melhor o que significa isso que nós vivemos como igreja nessa série que eu estou chamando de Freio de Arrumação, para que a gente se organize, para quando a gente voltar para o nosso convívio presencial, isso esteja vibrante aí no nosso coração, tá bom? Nós nos encontramos nas nossas atividades da semana, pelo nosso ambiente virtual, mas logo a gente vai estar junto, eu tenho certeza. Vamos receber a bênção de Deus para a semana que começa hoje. Pai, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui junto comigo hoje. Que o Senhor possa levar paz para cada lar, saúde, sabedoria, discernimento e gratidão. Que a graça e o amor de nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, o amor e a graça de Jesus, seja com todo o povo de Deus que está reunido aqui e em todo lugar, neste momento, no tempo e na história. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até domingo.